Boa tarde. No início da semana, fizemos uma enquete nos stories perguntando para as pessoas se elas já tinham ouvido falar ou conhecia alguém com a patologia oftalmológica chamada de ambliopia. 78% das pessoas disseram que não, que nunca ouviram falar ou então não conhecia ninguém com essa doença. 22% das pessoas disseram que sim, ou conhecia alguém ou já tinha ouvido falar dessa patologia. Ambliopia deriva-se do grego, quer dizer amblios, fraco, opis, ação de ver, visão, ou seja, olho fraco, olho vago, ou popularmente chamado olho preguiçoso. É uma patologia oftalmológica da qual cursa com a baixa de visão, que normalmente não é corrigida com o uso de óculos, lentes corretivas. Tem uma prevalência de 1 a 3% da população, atingindo principalmente as crianças em idade pré-escolar e escolar, sendo uma das principais causas, se não a principal causa de baixa de visão na infância. Normalmente passa desapercebido pelas crianças, porque normalmente elas usam a visão binocular, elas não têm a capacidade de fechar um olho ou outro para saber qual a visão é ruim, e também pelos pais, que normalmente dificilmente levam os filhos aos oftalmologistas. Daí a importância das triagens todos os anos em todas as crianças. É uma patologia que normalmente nós sabemos que pode ser corrigida até os 7, 8 anos, quando o cérebro matura a parte cortical, a parte da visão. Ou seja, se a partir dos 7, 8 anos não tomarmos nenhuma providência em termos de conduta, tratamento, essas crianças terão um déficit visual lá no futuro, na adolescência ou quando tiverem adultos jovens, na qual serão incapazes de exercer funções profissionais em que necessitam da visão binocular. Então, daí a importância sempre de levar as crianças, mesmo gozando de uma saúde ocular, mesmo tendo uma visão bem alinhada, aos profissionais oftalmologistas. Normalmente se divide em 3 tipos. A mais comum, a ambliopia estrábica, é aquelas crianças que têm o olho torto, o famoso vesgo, tanto para dentro quanto para fora. Temos a ambliopia refracional, na qual eu tenho diferenças acima de 1,5 dioptrias, seja miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Exemplo muito comum, a gente tem uma criança onde enxerga super bem com nenhum grau num olho e 10 graus no outro, 8 graus no outro. E temos também a ambliopia por privação, ou seja, alguma patologia que afete a córnea, a transparência, onde a imagem dos objetos não é formulada na retina, ou por uma opacidade na córnea, ou uma catarata congênita, ou uma ptose que é a baixa da pálpebra. Por isso que muitas mães perguntam sobre calásio, teiçol na pálpebra superior de crianças. Normalmente, quando a gente faz o tratamento, normalmente quando fica o calásio, pode dar essa parte de ambliopia por privação, normalmente na pálpebra superior, e a gente indica as cirurgias para ter estímulo visual das crianças, para que aquele olho seja estimulado visualmente. Normalmente o tratamento requer uso de óculos, uso de tampão dos mais variados tipos, tampões coloridos, tampões com personagens que a criança gosta. Então é importante sempre levar as crianças ao oftalmologista todos os anos, que é uma pergunta muito frequente nas consultas. Doutor, quando que eu levo meu filho à consulta oftalmológica? Eu sempre digo, ao nascer, quando faz o teste do olhinho, e todos os anos, principalmente nos oftalmologistas, onde ele vai poder fazer os estímulos visuais dos olhos e evitar assim que futuramente crianças se tornem com uma baixa acuidade visual, pacientes que se tornam improdutivos em atividades onde requer a visão binocular. Então fica a dica, todos os anos, por favor, leve suas crianças ao oftalmologista, mesmo você percebendo que eles enxergam super bem.